Que a graça e a paz seja com todos os meus amados irmãos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa mensagem, nosso estudo devocional na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Hoje, dos versículos 20 a 22. No final vai ter a playlist para você acompanhar este estudo desde o primeiro capítulo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações do YouTube. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta o vídeo para que o YouTube possa recomendar para mais pessoas. No final, deixe o seu comentário para ajudar e se foi bom para você, não se esqueça de compartilhar. Assim você vai estar abençoando mais pessoas e a palavra de Deus vai sendo proclamada e o nome do Senhor glorificado. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Vejamos o versículo 20 outra vez. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Os falsos doutores tinham se identificado como crentes, mas, depois de terem escapado das corrupções do mundo e sendo outra vez envolvidos nelas e vencidos, isto somente lhes tornou o último estado pior do que o primeiro. Os falsos doutores tinham aprendido a respeito de Jesus e de como serem salvos, mas depois tinham rejeitado a verdade, o único caminho para sair do pecado, o único caminho para a salvação. Como uma pessoa que está afundando na areia movediça e se recusa a agarrar a corda que lhe é atirada, aquele que se afasta de Cristo abandona a sua única possibilidade de escapar. Na verdade, Pedro foi mais adiante ainda. Versículo 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Pedro ofereceu uma comparação, e não uma opção entre as duas. Ele disse que a ignorância é melhor do que a apostasia, porque aquele que insiste em se auto-enganar está, na verdade, recusando a ajuda e o perdão de Deus. No caso dos falsos doutores, eles não somente violaram o mandamento, mas ensinaram os outros a fazerem a mesma coisa, o que lhes dava uma responsabilidade ainda maior. Um filho que desobedece aos seus pais por desconhecer as regras é muito melhor do que um filho que desobedece deliberadamente e voluntariamente. Na igreja primitiva, a apostasia era considerada um pecado particularmente horroroso. Ser batizado e depois afastar-se da fé era equivalente a cometer um pecado imperdoável, pois isto significa afastar-se de Deus para nunca mais voltar. Deste modo, Pedro escreveu estas palavras surpreendentes de que seria muito melhor que eles nunca tivessem conhecido a verdade de Deus do que deliberadamente blasfemarem da sua graça, do seu amor e do seu perdão, os rejeitando. Na verdade, não nasceram do Espírito Santo e por isso, com o passar do tempo, não resistem ao baque e ao choque das provações e à sedução das tentações e sucumbem às suas próprias concupiscências. O cristão sincero, que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo, ainda que lute a vida toda contra o pecado, contra a carne, o mundo, o diabo, está selado com a justiça de Cristo e jamais se desviará do caminho, pois ele está selado de Cristo e também do Espírito Santo. Versículo 22. Deste modo,
sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Aqueles que conheceram a verdade e se afastaram dela estavam entre os mais inferiores dos inferiores. Para os judeus, nenhuma criatura era inferior aos cães e aos porcos. O primeiro provérbio é extraído de Provérbios 26:11. O segundo provavelmente era um provérbio muito conhecido no primeiro século. O significado dos dois provérbios é o mesmo. Aqueles que retornam ao mal depois de serem purificados não são melhores do que um cão que vomita e volta ao seu próprio vômito, ou do que uma porca que é lavada e depois volta à lama. Isto é, apenas um banho não altera a natureza de um ser impuro e que tem prazer no pecado, apenas a regeneração. Aqueles, portanto, que fizerem uma profissão de fé exterior sem uma transformação interior controlada pelo Espírito, retornarão em breve ao seu antigo modo de vida. Portanto, se deixarem ser corrompidos e vencidos novamente pelas corrupções do mundo, seu último estado se tornará pior do que o primeiro. Desta forma, é lamentável, ai deles, porque fora melhor não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo se desviar dos santos mandamentos do Senhor. Termina aqui nosso estudo devocional no capítulo 2 da segunda carta de Pedro. Segue, portanto, na tela no final deste vídeo a playlist para você acompanhar o estudo devocional desta carta. Continuaremos no capítulo 3. Deus abençoe a todos.